Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Nessa sexta-feira, em que abril começa a se aproximar do fim, eu combinei com o professor Maurício Bunazar de conversarmos nessa tarde a respeito de algumas questões de direito empresarial. Os amigos e as amigas sabem que eu e o professor Bunazar, na nossa gênese, somos civilistas. Mas todo civilista é um curioso, todo civilista gosta de estudar coisas diferentes. E todo civilista, o direito privado como um todo, vale o estudo. Portanto, não foi com nenhuma surpresa que eu percebi um dia que o professor Maurício Bunazar, já vão aí alguns anos depois do seu doutorado, resolveu se especializar em direito empresarial. Eu digo que não foi com surpresa, porque o professor Bunazar, como sempre, é um curioso. Primeiro um civilista, depois um filósofo, e agora um teólogo, e agora um comercialista. Quer dizer, nós vamos só escalonando. Começamos com o básico, que era o civil, fomos para a filosofia, para a teologia, e agora atingimos o Olimpo com os estudos já longevos do professor Bunazar a respeito de direito comercial. Aliás, direito empresarial, comercial, como queiram. Também não foi nada surpreendente um dia quando ele falou assim para mim: Simão, estou assistindo às aulas do professor Erasmo Valadão no doutorado da USP e do professor José Alexandre Tavares Guerreiro e com o professor Francisco Satiro. Portanto, foi aí o início já longevo, diria, desses estudos do professor Bunazar de Direito Empresarial. E isso, para mim, foi ótimo, porque aumentou a clientela no escritório. Afinal, alguém sabendo comercial, como sabe o Bunazar, trouxe clientes novos. E temos nos debruçado na advocacia e na teoria agora com essas questões de direito empresarial. Boa tarde, Bunazar. Grande Simão, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilíssimo, Bunazar. Então tá bom. A Beth entrou aí, falou dos filtros, né? A Beth é aquela que me põe filtros. Eu posto um vídeo sério, ela vai lá e coloca umas orelhinhas de coelho, faz essas coisas comigo assim. Mas tudo bem. O amor é o mesmo. Cris, querida, muito bom vê-la aqui. Bom, pessoal, o Simão falou, eu tenho já algum tempo estudado direito empresarial, eu acredito que o direito civil é a base de tudo e o professor Valadão, que é um grande mestre, confirma isso sempre. Então, eu tenho estudado, evidentemente, dentro das minhas áreas de atuação, que são fundamentalmente o direito contratual e negocial em geral. Então, isso é algo que tem despertado minha atenção e nós temos trabalhado bastante no escritório com isso. E aí resolvemos fazer um curso para vocês com algumas questões práticas, fundamentalmente práticas, e que temos lidado no dia a dia do nosso escritório com alguma frequência. E aí nós, Simão e eu, separamos alguns temas desse curso, que começa semana que vem, e queríamos bater um papo com vocês aqui sobre algumas dessas questões. Olha lá. Você está denunciando a idade aí, né? O professor Simão, o professor Tartucci na FMB, 1900 e Guaraná com rolha, né, Simão? Até fazer só uma nota rápida. Eu dizia hoje na minha aula de graduação da USP que os tempos mais felizes de preparatório para mim foram os tempos de FMB. Foi, aliás, quando eu conheci o professor Bunazar, que era um Foi. jovem, ansioso, E estudante, tinha cabelo e não tinha tinha barriga. cabelo, ainda era um homem que sorria diante da vida com mais facilidade, hoje com mais dificuldade, mas ainda sorri. Ô, Bunazar, diga uma coisa aqui para os nossos ouvintes, mais genérica. Qual é a importância hoje de um civilista, um privatista, estudar as questões empresariais para a advocacia, ou seja, as questões práticas que o direito empresarial nos conduz? Eu poderia até dar uma contribuição de 1 segundo para o direito de família hoje. Nós estamos trabalhando nas empresas familiares e não só questões de planejamento sucessório, que já trabalhamos em outras ocasiões, como também as questões contratuais. Mas qual é a importância, então, hoje, de um civilista conhecer o direito empresarial para a sua advocacia? Simão, você colocou com muita clareza, né? Essa divisão, direito civil e direito empresarial existe, evidentemente, mas ela ficou bastante enfraquecida com a unificação de direito das obrigações, ou seja, pelo fato do Código Civil trazer várias questões do direito empresarial para o seu corpo, né? Peraí,
Peraí, foto com cabelo, Cris. Depois você me manda um WhatsApp com essa foto, que eu quero saber o que ele andou fazendo. Não, Mas não, depois. não. Ele tá falando de você. Ela tá falando que você colocou a minha foto com cabelo. Ah, sim, coloquei. Aquela sua foto que você está olhando para Deus, assim, numa posição mística. Mas vamos seguir a aula, mas vamos seguir a Não, não conversa. fui eu que coloquei. Foto de Simão com cabelo não há. Não há, não há. Ele nasceu cabeludinho, mas a primeira passada de pano que deram, acabou, aquilo ficou absolutamente pras caleiras. Já foi e tal. Não há chance nenhuma. Mas, então, e há uma série de questões que são fundamentalmente necessárias para o advogado. Um exemplo absolutamente trivial, não é? Quando você tem um contrato entre duas sociedades empresárias, você cobra, você vai executar uma obrigação. Se há uma inadimplência, por exemplo, e é caso de desconsideração da personalidade jurídica, lá vão algumas questões importantes para efetivar esse negócio, para tornar concreta, satisfeita essa obrigação. Então, existem questões que não são absolutamente rebuscadas, mas que são do dia a dia. Eu vou chama atenção aqui, desconsideração da personalidade jurídica. O Nazar, deixa eu fazer uma nota sobre a desconsideração, porque cada vez mais a gente percebe na advocacia estruturas societárias, infelizmente, utilizadas para o mal, ou seja, com desvio de função para fraudar credores, lato sensu. Mas é verdade também que você teve uma participação em 2019 grande na Lei da Liberdade Econômica em debater as questões da releitura dessa desconsideração pela Lei da Liberdade Econômica, que é uma coisa, Bunazar, que a gente sente que os advogados e advogadas ainda não se acostumaram na releitura do artigo 50 do Código Civil pela Lei da Liberdade Econômica. Fala um pouquinho do basicamente o como era e o que a liberdade econômica trouxe de interessante para os advogados e advogadas com relação à desconsideração. Legal. A desconsideração da personalidade jurídica tinha um regime bastante simples no artigo 50, não é? E uma disciplina bastante clara, não é? Então era um artigo bom, eu não vou falar mal do artigo. O que é necessário para que haja desconsideração da personalidade jurídica? Um abuso da personalidade. Só que o legislador, sabiamente, não é? O professor Miguel Reale, o professor ministro Moreira Alves, foram sábios em concretizar o que é esse abuso da personalidade. Não é qualquer abuso. É um abuso caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade. Qualquer uma dessas modalidades de abuso autorizava e ainda autoriza a desconsideração. No entanto, a Lei da Liberdade Econômica, uma lei louvável, uma lei com diversas alterações que merecem aplausos, não é? Alterou o regime jurídico do artigo 50 e fez uma alteração que, de fato, eu não gostei. Uma única alteração. Se vocês dissessem, Bunazar, qual é o ponto ruim para o direito privado da Lei de Liberdade Econômica? Eu diria que foi essa. Tá? Algumas pessoas estão falando também do fundo de investimentos. Realmente não foi uma boa regulamentação, mas a problemática me parece essa. O que o legislador fez? Ele quis tornar menos fácil a desconsideração da personalidade jurídica. E qual foi o problema? E digo isso com todo respeito aos autores aos professores que opinaram para essa mudança. Eles supuseram que a desconsideração da personalidade jurídica fosse mais fácil do que de fato ela é. Eles ficaram com o direito do trabalho em mente, onde a desconsideração da personalidade jurídica você não precisa nem pedir, não é? E alteraram o Código Civil com a intenção de mudar o direito do trabalho. Uma reação a uma forma, que o adjetivo é pesado, mas uma forma leviana de desconsideração. No fundo, a liberdade econômica tenta reagir a uma praxis judiciária trabalhista, não é isso, Bunazar? Exato. E assim, com todo respeito, foi uma alteração inocente, não é? Porque o direito do trabalho não aplica o direito civil. A justiça do trabalho aplica a justiça do trabalho, não é? No direito, aí o Daniel aqui diz, não havia uma banalização da desconsideração? Não. Quem advoga como nós sabe que não havia uma banalização na justiça estadual, não é? Nas questões de direito empresarial, nas questões contratuais, não havia banalização. Os juízes, em geral, e os do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em especial, são muito sérios e muito respeitadores
da autonomia patrimonial da personalidade jurídica. De modo que a desconsideração só ocorria quando, de fato, os seus pressupostos estavam presentes. Então, não havia essa banalização. Ah, Bunazar, aqui no caso do meu tio Xirimbinha, tá bom, casos isolados, que não refletem a posição da jurisprudência. Então, o legislador andou mal nessa alteração, não é? Mas, ainda assim, eu pretendo e quero começar louvando uma alteração importante, não é? Louvando, já falo dela, Luiz Fernando, já falo já. Louvando uma alteração importante no artigo 50. O que acontece? O caput do artigo 50 sofreu uma alteração louvável no meu modo de ver. Qual? Restringiu os efeitos da desconsideração ao administrador ou sócio beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por quê? Porque muitas vezes, olha que maluquice, você tinha lá um sócio minoritário, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de poder efetivo na sociedade, que se via vitimado por uma desconsideração em razão de abusos que só beneficiaram o administrador ou os sócios controladores, os sócios majoritários, digamos assim. Era a velha questão que assim, a gente se deparava direto na advocacia, daquele sócio que muitas vezes sequer tinha qualquer poder de gestão, ele era sócio, mas ele não tinha gestão alguma, ele não tinha benefício algum, o outro sócio praticava um ato claramente, vamos dizer assim, desonesto, lato sensu, e quem pagava a conta era o sujeito que estava em casa e era meramente um sócio do papel. Isso era muito comum, né, Bunazar? Mas mesmo nessa questão, você me corrija, já havia enunciado o CJF e decisões dos tribunais dizendo que esse sócio não poderia... Quando a gente diz decisões, só para deixar claro, decisões majoritárias, quer dizer, é que decisão tem para todo lado, mas muitas decisões que diziam, ó, esse sócio não é o atingido pelos 50. E agora a Lei de Liberdade Econômica consolida essa ideia de maneira positiva, né, Bunazar? Exato, torna isso mais claro. Então, é uma alteração louvável. O que mais o legislador alterou de relevante nesse artigo? Né? Ele não precisava ter feito isso, mas ele concretizou a ideia de confusão patrimonial. E o que nós entendemos por confusão patrimonial? O legislador foi muito bem aqui. Não é? Ele definiu confusão patrimonial como a doutrina já vinha definindo. Não é? É a ausência de separação de fato entre o patrimônio das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Sócios, pessoas físicas, sócios, pessoas jurídicas. Então, um exemplo muito simples. Simão e eu somos sócios de uma sociedade de advogados, a Simão e Bunazar, não é? Eu não posso pedir para a secretária pagar com o dinheiro do escritório a minha conta NET. Eu não posso pedir para ela, paga os boletos aqui da escola do meu filho. O Simão fala, paga a minha conta de gás. Isso revela o quê? Uma ausência de separação de fato entre o patrimônio do Bunazar, do Simão e da sociedade. Tá certo? Então, a confusão patrimonial ocorre quando não há separação de fato. E quando que nós estamos diante disso? Muito comum. E aí, trazendo à baila a questão do direito empresarial para o direito civil tradicional. Não é? O sujeito constitui lá uma sociedade empresarial, entre aspas, porque ela não produz nada, coloca carros no nome da sociedade, relógios, etc. E aí, o dia que a mulher o demanda para pagar alimentos para o filho, ele diz, eu não tenho nada, é tudo em nome da sociedade. Isso é uma absoluta bobagem, porque os juízes vão lá e desconsideram aquela personalidade. Eu tive um caso interessante, num condomínio que eu atuei, uma questão interessante, nós precisávamos de voto, e eu fui ver lá, o sujeito disse, olha, temos que conseguir o voto do fulano, porque ele é dono aqui no prédio de 10 apartamentos. Eu falei, nossa, mas 10 apartamentos? E os 10 apartamentos estavam em nome de um laboratório de análises clínicas. Eu pergunto a vocês, por que diabos um laboratório de análises clínicas tem 10 apartamentos? Isso é uma clara confusão patrimonial, não é? A autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito? Aliás, daí é a chamada consideração inversa que o Código de Processo Civil traz, quando, principalmente na questão alimentar, né, Bunazar? A pessoa põe tudo na PJ e diz, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu vivo com um salário de R$1.000 por mês. Mas a BMW está na pessoa jurídica, o cartão é corporativo e ele anda de helicóptero. Mas ele, coitado, é pobre, porque ele não tem nada.
daí o juiz desconsidera para fins de família, por exemplo, para questões de pensões alimentícias. Agora, a alteração que eu não gosto, não é? O código dizia que era Eu nem sabia que você não gostava, viu, Bunazar, de uma delas. Nunca ouvi de você uma falar delas. isso. Fala qual é que é. Que o código diz lá que eu posso desconsiderar quando houver desvio de finalidade. E aí, o que sempre se entendeu como desvio de finalidade? A utilização da pessoa jurídica para o exercício de atividade estranha ao objeto social. Não é? Então, exemplo simples. Eu conto, vou pegar até o código aqui. Eu conto um caso muito simples para vocês. Imagina o seguinte, eu tenho uma pequena loja de materiais de construção. Qual que é o objeto social? Venda de materiais de construção. Um belo dia, eu começo a vender jet ski. Pergunto para vocês, eu posso fazer isso? Não posso. É um objeto estranho à atividade social. Ah, Bunazar, mas o jet ski é seu, não há nenhum ato ilícito. Não, mas há um desvio de finalidade. O que o legislador fez? Ele deu um conceito de desvio de finalidade horroroso. O que disse o legislador? Olha só. Parágrafo 1º do artigo 50. Eu quero ler ipsis literis, né? Para efeitos do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, ele subverteu o conceito de desvio de finalidade. E para piorar, o parágrafo 5º vai além e diz: não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Tudo bem? Qual que é o ponto, então? O que o legislador está dizendo aqui? Que o desvio de finalidade não é mais desvio de finalidade. É claro que há bons autores que buscaram dar... Diga. Posso só fazer uma nota? Claro. Talvez a palavra melhor não era não presume, ao invés de não é, porque o presumir quer dizer toda vez que a loja de material vende jet ski, haveria uma presunção de desvio. Mas será que a palavra não presume não seria mais adequada do que não é? Sim, seria mais adequada. Agora, qual que é a interpretação inteligente que as pessoas estão fazendo aqui? Né? Uma interpretação restritiva. Porque qual que é o problema? Alguns autores, eu nunca vi isso na prática, eu não estou dizendo que não havia, tá? Eu realmente não estou usando uma expressão retórica. Não aconteceu de eu ter um caso desse, né? Algumas pessoas estão dizendo assim, bom, Bunazar, vamos supor naquele exemplo que você deu da loja de materiais de construção. Vamos supor que ela alterasse o objeto social para ampliá-lo, incluindo a venda de jet skis, registrasse isso na junta e tal. Alguns juízes entendiam que aquilo era desvio de finalidade. E então desconsideravam. Eu não nego que isso tenha ocorrido. Para falar a verdade, já vi uma decisão, mas em estudos e não em casos práticos, mas eram raras essas decisões. Por quê? Porque se há, de fato, uma alteração legítima do objeto social, não há desvio de finalidade. Não há desvio de finalidade. Há alteração da finalidade, ampliação do objeto. Seja como for, eu sou adepto da interpretação restritiva, seja como for, eu sou adepto dessa interpretação restritiva, para dizer o quê? O desvio de finalidade continua sendo ato ilícito e deve sim ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Mas eu reconheço que com o texto fica muito mais difícil. E aí vocês podem perguntar o seguinte, né? Eu até vou ler para vocês a pergunta do Daniel, que ele fala de, por exemplo, as Casas Bahia, o exemplo clássico, ela não ganha dinheiro vendendo geladeira, ela ganha dinheiro com carnê e com os juros que ela embute no preço. A pergunta dele, Bunazar, é se esses investimentos financeiros que as empresas fazem seria desvio de finalidade. E realmente, se os senhores olharem o estudo das Casas Bahia, é o maior sucesso empresarial no financiamento de eletrodomésticos do que na venda de eletrodomésticos. O Daniel pergunta se isso seria desvio de finalidade. A pergunta do Daniel é ótima, né? E a sua colocação me deixa até em sarrilhos, porque no caso das Casas Bahia, eu não entendo que seja desvio de finalidade. Eu acho que é uma atividade secundária que está embutida no negócio ordinário dela. Agora, tem uma sociedade empresária, que eu não vou dizer qual, mas que foi muito interessante. Qual que é o objeto dessa sociedade? Vender salsicha, vender pernil, vender essas coisas. E o que ela começou a fazer? Especulação com câmbio.
especulação com câmbio. Ora, se isso não é desvio de finalidade, nada mais é. Claro, Não é? claro, E especular com câmbio, isso é um absurdo. E aí as pessoas dizem assim, e qual que foi minha crítica maior? Eu falei bastante disso com o deputado, o relator da lei, não é? Essa é uma lei de liberdade econômica. Essa alteração dificulta a liberdade econômica. Olha que interessante. Por quê? Porque qual que é a segurança que o investidor vai ter de investir numa sociedade que pode mudar o seu objeto informalmente? Então, veja, eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar esses exemplos exagerados, que é para chamar atenção para o problema. didáticos, Né? são didáticos. Didáticos, claro. Então, eu falo assim, olha, eu estou com dinheiro sobrando, eu vou investir numa papelaria. Ou a papelaria pede dinheiro para o banco. O banco fala, tudo bem, papelaria, os riscos são pequenos, tal. Investe lá, o investidor anjo, investe naquela papelaria. E depois se descobre que aquela papelaria também tem um trabalho de descarte e transporte de lixo hospitalar. Claro que é um exemplo absolutamente exagerado. Mas olha o absurdo. Como é que eu posso confiar na atividade se a atividade pode mudar sem que seja alterado o objeto social no contrato? Tá certo? Reitero, há muitas pessoas que interpretam isso restritivamente. E eu entendo que é a melhor interpretação. Mas a literalidade do artigo 50 torna legítima a expansão do objeto social sem que isso seja desvio de finalidade. Perfeito? Então, esse é um problema. Então, essa foi a alteração do artigo 50. E aí, nesse curso, Simão, que a gente vai ter semana que vem, eu dividi, o curso é prático, vocês sabem, em como formular o pedido de desconsideração e como se defender do pedido. Então, eu coloquei trechos de uma petição pedida de desconsideração e trechos de uma contestação defendendo essa desconsideração. Todos os casos práticos do nosso escritório. Ficou bacana esse... Bunazar, é que a gente vai mudar de tema, porque senão o tema é apaixonante, poderíamos falar durante a live toda, mas a gente vai mudar de tema. Mas só uma pergunta antes de mudar. Você entende que o incidente preconizado pelo CPC, que finalmente, atendendo a um clamor da doutrina que achava que a desconsideração acabava sendo leviana, o incidente do CPC de 15, ele dialoga bem com os dois regimes, tanto do CDC do 28 quanto do 50 do Código Civil? Ou na prática da advocacia, que é um tema que a gente usa muito, você sente que há algum descompasso entre o incidente e as leis, vamos dizer, de direito material? Eu vou responder já a sua pergunta. Antes, eu quero só colocar essa questão do que o Marcelo colocou aqui, né? O Marcelo Silveira. Marcelão! É o Marcelão. Eu já vi padaria que também tinha KNAI de fábrica de móveis. Marcelo, esse exemplo é genial, né? Ah, mas estava lá o KNAI, está no objeto social. Mesmo assim não é desvio de finalidade? É claro que é o desvio de finalidade. Por quê? Porque nesse caso você tem a personalidade como nada mais do que uma capa para as atividades as mais variadas do sócio pessoas físicas, não é? Então você tem um desnaturamento radical da função da personalidade e da eficiência, que é você ter uma estrutura voltada exclusivamente ou principalmente a certas atividades. Para responder diretamente sua pergunta, Simão, o Código de Processo Civil estabeleceu esse regime próprio do incidente e o fez muito bem. Nós temos mania sempre de falar mal da legislação, né? Eu gosto demais do Código de Processo Civil. Eu sei que os processualistas falam, o Código de Processo Civil é ruim. É ruim nada, é ótimo. Tem lá os dias úteis. Tem o artigo 10, que já valeria um código maravilhoso. O artigo 10 do Código de Processo Civil, para mim, já salva o Código de Processo Civil de qualquer crítica. E o regime do incidente de desconsideração é muito bem colocado, porque o que nós tínhamos até então eram previsões legais de desconsideração sem um regime jurídico procedimental. E aí o que nós tínhamos era uma bagunça. E aí agora o judiciário é bagunçado nas desconsiderações. Bagunçado é o legislador, que diz para o juiz que ele tem que desconsiderar e não diz como. Não é? É fácil culpar o juiz. Tá certo. Então, nós temos um procedimento absolutamente claro e que funciona, e que tem funcionado muito. O nosso legislador foi tão bonzinho que disse até o recurso que cabe da decisão. Então, não há o que reclamar desse regime, não. Ele veio bem a calhar. Eu acho que o próximo ponto
e é importante porque nós temos advogado nisso com alguma frequência. Isso, por advogado, hoje tem sido uma questão diária, diz respeito às questões da sociedade de fato. Acho que até vale a pena contar para os nossos amigos rapidamente. Eu até me lembro que foi naquela realidade A, foi a última tentação oral que eu fiz no tribunal, não em casa, pelo Zoom, ou pelo que se quer que se diga. Pelo Teams. Isso. E daí, porque agora essa virtual eu não faço, quem faz é o Bunazar, porque na câmera ele é bem mais fotogênico que eu. Ao vivo eu ainda conquistava algum voto. Agora na câmera o Bunazar conquista todos. Talvez esse lado mais galã, mais assim, sensual. Mas, o Bunazar, e essas questões hoje que a gente tem visto muito de sociedades de fato, pessoas que têm empresas, bens, etc., no nome dela, mas de repente aparece um terceiro e diz assim, eu também sou dono. Como é que o direito empresarial tem resolvido essas questões? E, Tânia, combinado que em novembro, estamos lá no seu evento, viu? Exatamente, o George Clooney. Não, ele é a Guerra dos Clones, é Star Wars, o Nazar. Não é o George. É a Guerra dos Clones. Como é que o direito empresarial tem resolvido essas questões de sociedade de fato diante dessas questões a divergência entre o que está no papel e a realidade fática? O melhor trabalho sobre o tema, disparado, é do professor Erasmo Valadão, Sociedade em Comum, né? E ele já mostrou isso com uma clareza muito grande na tese de livre docência dele, publicada pela Malheiros, Sociedade em Comum. E aí ele faz todo o histórico do que se chamava sociedade irregular, etc., e mostra que, e isso é um ponto que eu vou trabalhar também bastante nesse curso, que nós temos um gênero, que são as sociedades não personificadas, que são aquelas sociedades que não têm personalidade. E aí, dentro desse gênero, nós temos a sociedade em comum, que é aquela sociedade que não foi registrada, e nós temos a sociedade em conta de participação, que não pode ser registrada. E se for registrada, não adquire personalidade. A sociedade em conta de participação não é sociedade de fato, ela é sociedade de direito não personificada, não é? E aí, o que nós vemos quando nós falamos da sociedade em comum são essas sociedades verbais, sociedades informais, e às vezes até por escrito, mas que não foram registradas. As pessoas falam, olha, um exemplo bobo, né, do dia a dia. O sujeito diz para o amigo, olha, eu estou aqui mexendo com leilão de carro, eu estou ganhando tanto. Você não quer investir tanto? Você fala, pô, legal. Então investe, o outro compra os carros, eles começam a comprar carros juntos, vender juntos esses carros. Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar um apartamento agora? E eles vão comprando e vão tendo bens. Esses bens não são deles. São bens de propriedade comum da sociedade de fato. E o código trouxe um regime interessante. São patrimônio comum da sociedade, um patrimônio separado voltado às atividades dessa sociedade. Só que qual é o grande problema disso? A prova. Né? Como é que se prova isso, Bunazar? Qual é o elemento, vamos dizer assim, basilar para que eu amanhã possa pedir a minha parte sobre esses bens? Qual é o elemento basilar? O legislador foi muito sábio aqui, né? O legislador foi muito sábio aqui, e vou citar o professor Valadão depois. O legislador foi muito... Ele disse o seguinte, as sociedades, a sociedade em comum entre os sócios, essa sociedade só se prova por escrito. Ela só se prova por escrito. Então, por exemplo, entre mim e o Simão, como é que nós provamos a sociedade em comum? Por escrito. Como é que terceiros provam essa sociedade? Por qualquer meio de direito admitido. Tá vendo alguma interferênciazinha, não? Não, tá perfeito. Tô te ouvindo perfeitamente. Então, entre os sócios, só por escrito. Mas em relação a terceiros, para terceiros, qualquer meio de prova. E eu lembro muito bem que eu perguntei para o professor Erasmo, no primeiro curso que eu fiz dele. Eu estou 1 ano e meio estudando com o professor Erasmo, coitado, tendo que me aguentar. Outro dia me deu até saudade dele, mandei um WhatsApp para ele. Falei, professor, o senhor não fez curso esse semestre, mas eu estou te mandando uma foto dos seus livros aqui, o senhor não me abandona. E eu perguntei para ele assim, falei, professor, quando o legislador vai disciplinar a sociedade em comum, ele diz que eu só provo
entre os sócios por escrito. Mas ao falar da sociedade em conta de participação, ele diz que os sócios podem provar por qualquer meio, que ela é informal. Por quê? E ele respondeu para mim com uma simplicidade, porque a resposta é óbvia, mas eu não tinha visto, não é? Ele disse assim, ora, Bunazar, porque aquela é uma sociedade comum, essa é uma sociedade de direito. A sociedade contra de participação é uma sociedade de direito. Foi a resposta absolutamente simples, brilhante, de quem entende todo o sistema, como o professor Erasmo Baladão. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem um posicionamento, que eu posso dizer isso, né? Que é capitaneado pelo Ciampolini, que é um grande desembargador. Eu Desembargador quero Sérgio fazer uma Ciampolini. nota. Também acho um grande desembargador. Gosto demais das decisões do Celso Ciampolini. O desembargador Ciampolini, ele mitiga um pouco os rigores dessa colocação legal que diz só por escrito. Então, ele acaba admitindo uns escritos não tão escritos assim, porque ele diz, é injusto que uma parte fique com o patrimônio da outra, claro, mas a prova tem que ser inequívoca. Então, esse é um tema também que eu quero tratar nesse curso, como está essa questão da prova, que é de fato uma questão fundamental. Qual é a ação a se propor, né? Você, só para falar para os nossos amigos que nos ouvem, como é que você dividiu o conteúdo? Quais são os temas relevantes de direito empresarial que você vai abordar? Diga, aliás, o dia do curso, o horário, dê esses detalhes para os nossos amigos. O curso, todas as informações, só para quem venha a perder, estão no site do professor Simão, www.professorsimão.com.br, e tem o link na minha bio, né? Então tem a minha descrição, tem um linkzinho, você clica lá, já dá direto no site e no curso. O curso será segunda e quarta, dessa semana agora, das 19 às 20h30. Portanto, 26 e 28 de abril. 26 Segunda, e 28 de abril. 26 e quarta, 28 de abril. Isso, das 19 às 20h30. É importante dizer que o curso fica gravado, né? Vocês têm porque às vezes não pode assistir naquele dia, pode assistir depois. Aliás, Bunazar, até aproveitando falar disso, muitos alunos na prescrição também me perguntaram, professor, se eu perdi as 2 aulas, eu posso assistir as 2 aulas depois? Você pode. O nosso objetivo, é claro, ter uma interatividade para conversar com vocês. Mas isso não quer dizer que aquele que não possa assistir, não possa assistir depois as aulas gravadas, tá? A gente manda o link e vocês assistem. E sobre os conteúdos, qual foi a sua ideia nesse curso? Como é que você dividiu os temas? Até só para completar o que você disse, eu gosto muito quando vocês assistem ao vivo, porque isso permite que nós dialoguemos, é realmente mais legal, né? É realmente mais legal quando vocês participam, tá? Mas, Buna, não deu para participar agora, como é que eu faço? Dá para assistir depois? Dá, sem nenhum prejuízo. Deixa eu só ajustar isso aqui, porque tá ruim. Pronto, agora sim. Então, pessoal, sobre os temas, né? Eu dividi, eu peguei 6 temas para trabalhar com vocês. Os temas são aqueles temas que eu mais tenho enfrentado nesses tempos. Então, na primeira aula, nós falaremos da desconsideração da personalidade jurídica, pedido e defesa, né? Eu montei dessa forma. Falarei do contrato de compra e venda de cotas e ações, né? A diferença entre compromisso, o contrato preliminar de compra e venda, a opção de compra. Eu vou mostrar essa diferença, vou mostrar a redação para vocês disso. E depois eu vou falar da questão da prova da sociedade, aliás, da prova da sociedade de fato. Na outra aula, eu trabalharei com vocês a redação, a questão da redação do memorando de entendimentos e da carta de intenções. E trabalho também com vocês a invalidade das deliberações sociais. Inclusive, fechando a aula com o tema do primeiro encontro. Por quê? Porque muitas vezes as estruturas societárias estão sendo utilizadas para fraudar justamente o regime de invalidades. Então, eu vou bater muito nisso com vocês. Quando eu falo essa parte da aula é uma parte que eu gosto muito, que eu vou falar desses contratos estrangeiros, desses modelos estrangeiros, não é? Letter of Intent, Memorandum of Understanding. O que é isso, né? MOU, o que é isso? E aí as pessoas fazem uma carta de intenções
um memorando de entendimentos, acham chique, eu costumo brincar, normalmente são jovens que vão fazer Empolgados. LLM em Nova York, voltam todos animadinhos e mandam uma Letter of Intent, ou um MOU. E aí eles não sabem muito bem o que é aquilo, e quando aquilo cai no direito brasileiro, cai no Código Civil. E quando cai no Código Civil, eu posso simplesmente qualificar uma carta de intenções como um chamado para negociar. Mas da forma com que ela está redigida, ela pode muito bem ser uma proposta. E a proposta tem um detalhe, ela é vinculante. Claro. Não é? O MOU pode muito bem ser qualificado como nada mais do que um protocolo do que negociamos até aqui para seguirmos. Ou pode ser qualificado como um contrato preliminar vinculante. Então eu quero mostrar para vocês quais são as armadilhas desses instrumentos, como redigi-los de maneira segura. Seja para realmente configurar aquilo como oferta, seja para escapar da qualificação de oferta. Normalmente, quando as pessoas mandam uma carta de intenções, elas não querem que seja uma oferta, mas pode ser. E como escapar? Eu vou contar um caso de um MOU que eu peguei aqui, que lá pelas tantas o sujeito chamava de MOU e dizia: esse instrumento vincula as partes em todos os seus termos. Pode chamar de MOU, pode chamar do que quiser, mas é um contrato preliminar. É um contrato preliminar. E com regime rigorosíssimo no Código Civil. E é o velho problema de mudar o nome das coisas e depois você não sabe o que está falando e o dano que você pode causar ao cliente é bastante considerável porque você adota um nome que não reflete a natureza jurídica, pelo menos no Brasil. Eu brinquei, né? Eu tive o prazer de ser convidado por um pessoal do Verano para dar umas aulas de direito contratual lá, bater papo, e eu brincava, eu falava, vocês do consultivo criam problemas pro pessoal do contencioso, né? E estavam os dois lados deram risada, porque é a pura verdade. O sujeito do contencioso, não, é uma letter of intent, não tem nenhum problema. E aquilo cai no colo do contencioso, cai aqui no João Mendes, né? Ou numa arbitragem, com todos os efeitos, todas as características de uma proposta. E a outra pessoa diz simplesmente aceito. E aí como é que fica isso? Como é que eu escapo disso? Então são alguns cuidados básicos. E aí uma coisa que eu quero dizer, quando eu coloquei lá questões práticas de direito empresarial, eu não quero que vocês suponham que nós trabalharemos questões absolutamente rebuscadas, que estão longe da realidade de vocês. Nada disso. É coisa do dia a dia. Bunazar, olha, eu preciso redigir aqui uma carta de intenções. Posso chamar de carta de intenções? Pode, não vai frustrar ninguém. Não tem nenhum problema. Só que coloque os termos corretos. Saiba quais são os regimes jurídicos. Um contrato de opção de compra de ações, de cotas, quais as diferenças? Não é? Ele é vinculante, não é? É isso. Deixa eu só dizer duas coisas, que a Cris disse uma e a nossa colega que perguntou outra coisa. A gente deixa as aulas por uma semana gravadas. Veja, o curso inteiro do Bunazar são 2 aulas de 1h30. São 3 horas de aula. Você terá 7 dias para assistir 3 horas de vídeo. Portanto, para quem não assistir ao vivo. E a Cristina diz uma coisa, a Cristina é nossa aluna assídua, né, Bunazar? Da importância de assistir ao vivo. É óbvio que nós adoramos ao vivo, porque a gente conversa. Eu acabei a prescrição anteontem, o Buna vai fazer segunda e quarta o direito empresarial, mas a gente entende que no mundo moderno não dá tempo para fazer tudo. Então, quem quiser assistir gravado, o curso é absolutamente imprescindível para essa advocacia que a gente tem tido no dia a dia, ajuda a melhorar para os nossos clientes, ajuda a garantir qualidade técnica no trabalho de vocês e com informação dessa experiência profissional. Porque a gente, nos nossos cursos, realmente não discute sexo dos anjos. A gente mostra os casos concretos e os problemas do dia a dia que a gente resolve ouvindo o cliente. Então, acho que é por aí, né, Bunazar? Exato. O objetivo é justamente esse, que o aluno assista o curso e no dia seguinte possa utilizar aquilo no escritório. Não é algo que ele vai utilizar se quando surgir um caso mirabolante. Não, é algo do dia a dia. Não, o professor Tartucci não está nesse, o professor Tartucci estará no próximo que nós vamos fazer. Foi vetado. O professor Simão, eu insistia. Eu dizia, chama o Tartucci. E o Simão disse, está vetado. Exato. O Bunazar falou, até chegou a escorrer uma lágrima. Chama o Tartucci, Simão. Eu falei, está vetado. Está vetado, está fora do curso. Em junho teremos uma surpresa com o professor Tartucci. Agora, sobre o chopp, Tartucci, você está aí na casa do IBD Conte no Guarujá. Professor Tartucci, sede do IBD Conte no Guarujá. O professor Tartucci usa muito uma casa belíssima que ele tem do Guarujá, mas que ele diz que é dele, mas não é do IBD Conte. Mas ele está lá no Guarujá. Então, o chopp
O chopp ele não vai ter hoje. O que agora qual que vai ser o convite público que eu vou fazer para o Simão? O convite público é o seguinte. Diga. O Simão e o Tartucci são duas pessoas que eu gosto muito, são queridos amigos, mas que têm um problema grave. Eles têm uma mania de me difamar, falar que eu não cozinho. Então, o que eu vou fazer esse final de semana? Domingo. Amanhã, hoje à noite, eu vou gravar um monte de aula que eu tenho que gravar para o Damásio, que eu preciso mandar aula, que eu estou atrasado. Amanhã cedo, eu vou fazer um pouquinho de esporte para não ter tanta culpa. Vou para o Mercadão e vou comprar javali. Eu vou comprar uma carne de javali, um pedaço de javali. E vou fazer um ragu de javali, Simão. Para quando? Para domingo. E você vai estar convidado para almoçar aqui. Não, para esse domingo não, que eu ainda estou fora de São Paulo, você sabe. Para o próximo que eu vou estar em São Paulo. Não, vou fazer, já tá, o coisa está aqui, tá feito para esse final de semana. Eu vou fazer o ragu, você vem comer. Você está fora ainda? Prossigo fora de São Paulo. Não, que pimentão à vista. Para de sacanear, o pimentão é uma delícia. O pimentão é a maior obra de arte do Bunazar para arrumar seguidores no Instagram. Ele publicou a foto mais feia que ele podia ter feito, que foi o maior sucesso. O pimentão, eu vou dizer para você, chama golpe de marketing, eu até entendi. O pimentão com aquele ovo atropelado é uma das coisas mais feias. Eu não quero falar palavrão, mas ovo atropelado é a sua cara. O meu ovo estava lindo. Vocês é que são, tem um péssimo gosto. Aquilo é uma iguaria uruguaia, aquilo é um espetáculo. Ô, Buna, se nós não tivéssemos o padre Fábio de Mello do nosso lado, você podia até reclamar. Mas com o padre do nosso lado, você está desmoralizado. O padre Agora, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Bunazar tem cozinhado mesmo. Eu sou testemunha, ele vai e faz. O que ele não acerta é a foto que ele posta, não é a cozinha. Não é a qualidade, porque aquele pato com aquele pescoço... Mas o pato estava morto, era um cadáver. Aí vocês falam, o pato estava feio. Você já viu um cadáver bonito? É um cadáver. Eu postei a foto do pato e um aluno escreveu assim, que pescoção, hein? É um pato pescoçudo. Bom, então é o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte, Cris. Eu vou marcar a fim de semana que vem e eu vou à casa do Bunazar e vou fazer Cozinhando com o Chefe Buna. É um programa de Instagram que nós vamos criar. E eu vou acompanhando a receita e fazendo lives no decorrer da receita para a gente publicar no Instagram o Chefe Buna preparando comida. Agora, aquele ovo atropelado eu não vou, porque aquilo lá é ofensivo. Aquilo é ofensivo. Se você vier mesmo, esse final de semana eu vou fazer, não tomei nada, só café, tá? Só café, tá até a xícara suja, ó. Eu vou dizer uma coisa. Café com rum, ele põe duas gotinhas de rum. Eu vou fazer o javali esse final de semana e no outro que você vier, eu vou fazer o pato. Tá bom, combinado. Passo a passo, você vai filmar. Mas eu vou te acompanhar no sábado a cocção do pato, exatamente. Isso, passo a passo. Então vai ser assim, ó, meus amigos. Como nós de civil estamos ainda aprendendo, vamos agora investir na área de culinária, ver se a gente consegue aí mais público no Instagram. Bunazar, uma alegria falar contigo. Muito bom, Zé. Segunda e quarta temos o nosso curso. Inscrições professorsimão.com.br. No Instagram, link nas nossas bios. E qualquer coisa, podem mandar mensagem inbox que a gente conversa e também esclarece o que for necessário. Um beijão ao JM, a criança mais linda do universo, chamado João Miguel. E nos falamos em breve, Bunazar. Um beijo para vocês. Espero vocês no curso lá, pessoal. Valeu, gente. Zé, aproveita. Tarta, valeu. Tchau, Tartucci. Abração. Tchau.